pessoal, como vocês estão? Espero que bem, nós estamos bem. Fala galera, beleza? Feliz ano novo para vocês, tudo de bom, muita saúde e prosperidade neste ano de 2026. Nosso primeiro vídeo do ano, né, Lu? Isso, exatamente. Então aqui para desejar esse feliz ano novo e para conversar com vocês sobre o que plantar em janeiro em todas as regiões do Brasil. E nesse ano de janeiro, olha só o tamanho que já tá a nossa princesa. A gente estava vendo que quando a gente gravou o vídeo do que plantar em janeiro ano passado, ela estava na barriga ainda. A gente estava contando para vocês que o nome dela ia ser Lívia, né? Que a gente tinha escolhido o nome. E olha aí, já tá uma moça, nossa princesa grandona. E tá roendo o milho dela aí, porque o dentinho tá nascendo, né? Tá crescendo. Saindo os dentinhos, ela tá doidinha com o milhozinho, roendo ele. Começar o primeiro vídeo do ano, mostrando o que plantar em cada região do Brasil. Então bora lá pro vídeo. Sempre que a gente pensa sobre o que plantar ou quando plantar, a gente lembra do quê? Eu, pelo menos, desses pacotinhos de semente, que atrás tem as informações. Qual época do ano é bom plantar, em que região do Brasil você pode plantar. O que nós fizemos foi reunir as espécies, as variedades mais cultivadas no Brasil de hortaliças, flores, ervas medicinais aromáticas, né, em um calendário de cultivo onde nós consideramos não só as informações que as fabricantes de semente nos fornecem, mas também a de alguns institutos de pesquisa, como Emater, Embrapa, que aprofundam mais essa análise junto aos produtores, né? Produzem lá os seus artigos. O que nós fizemos com o passar do tempo, né, foi ir pesquisando e reunindo essas informações que se transformou o nosso calendário de plantio. Ele é organizado conforme as fases da lua, porque nós aqui na região sul do Brasil temos essa tradição, é um costume, o pessoal tem isso muito forte, de plantar se guiando, né, seguindo, observando as fases da lua. As variedades que tiverem mencionadas no calendário de janeiro, destacadas para a sua região, você pode estar cultivando, seguindo ou não as fases da lua, conforme a sua preferência. Como nós acabamos de voltar de viagem, ainda não tem a minha versão impressa do calendário, então o meu tá aqui na versão digital no celular, como vocês vão ver correndo do lado como é. E eu vou me guiando por aqui para a gente ir conversando, porque nem tudo nós temos de cabeça, né? São muitas informações. Então, vamos começar falando sobre as plantas folhosas, certo? Aquelas plantas cuja parte da planta a gente vai aproveitar são as folhas, né? Então, alfaces, agriões, almeirões, cebolinha, coentro, couve, hortelã, toda essa classe de plantas, ela pode ser plantada agora em janeiro no Brasil inteiro. No caso de alfaces, almeirões, vocês precisam escolher especificamente variedades de verão. Isso vai estar expresso na embalagem, tá? E além disso, é interessante fazer o plantio usando aí uma cobertura, um tipo de sombrite, que amenize um pouco o sol, porque o sol agora no verão é muito forte e as folhas dessas plantas são muito delicadas. No nosso caso aqui, o que nós estamos cultivando como salada é só o almeirão roxo, que ele é uma variedade mais resistente, mais rústica, tá? Mesmo ele tem sofrido um pouco o calor, também por a gente ter ficado um tempo fora, né? Então, mesmo tendo a irrigação, não teve outros cuidados a mais, né? Então as pragas, as doenças começam a chegar muito forte nessa época. E se a gente não tá em cima, né, até reverter depois demora um pouco. Agora, se a gente for falar daquele almeirão tradicional que se encontra no mercado, almeirão de folha, ou mesmo do espinafre, da salsa, da rúcula, essas são espécies, variedades que só podem ser cultivadas agora em locais que têm um clima um pouco mais ameno. Seja por estar numa região de altitude ou por estar mais ao sul do Brasil, em locais que não faça tanto calor. Nós aqui já experimentamos plantar rúcula nessa época de dezembro, janeiro. Mesmo usando sombrite, regando 2 vezes por dia, ela não fica boa, ela logo começa a querer soltar flor, né? E fica com as folhas mais finas, então acaba não sendo uma boa alternativa, porque são plantas que requerem, por origem, aí, né, um clima um pouquinho mais ameno. Nessa época de calor, as plantas elas ficam muito suscetíveis às pragas, muito mais do que em outras épocas. Por quê? Como ela está sofrendo com o estresse que gera, né, esse calor excessivo, a menor umidade,
Em alguns locais, ao contrário, né? Tá tendo muita chuva, então há o excesso de umidade. Mas as pragas são diferentes em cada caso. No nosso caso aqui, um local de clima seco, né? Clima de centro-oeste, apesar de nós estarmos na região sul, mas o clima aqui é de centro-oeste. A gente deixou esse pé de berinjela, o Bruno já fez a limpeza aqui dos canteiros, né? Pra gente depois poder fazer a adubação e preparação deles. Mas a gente deixou esse pé especificamente para mostrar para vocês. Ele ainda tá até com um frutinho aqui, mas acredito que a gente não vai conseguir salvar ele, apesar de que vamos tentar. Ele está atacado por esses percevejos de diferentes tipos, mas o maior dos problemas, na minha opinião, é o que está aqui atrás das folhas, que são os ácaros. São minúsculas aranhas, vamos dizer assim, esses pontinhos pretos, e elas vão sugando, drenando a seiva da planta, né? E é o que deixa a planta com esse aspecto meio amarelado, enferrujado, né? Estranho. Então, tem cigarrinha, tem de tudo aqui. Tem de tudo apareceu aqui. Essa época a gente precisa estar controlando, fazendo pulverizações constantes, né? Seja de enxofre, que ajuda a combater os ácaros, ou então de cauda bordaleza, para quem está em locais atingidos por fungos, né? Cauda bordaleza ou aquela cauda de leite também são alternativas. Nós já temos no canal vídeo que fala só dos fungos, vídeo que fala só dos ácaros, então com orientações mais aprofundadas, né? Então só quero colocar isso porque se você quer cultivar nessa época, principalmente plantas de fruto, como é o caso aqui da berinjela, você precisa estar disposto a ter esses cuidados extras, né? Como a gente viajou, passou um período fora, descuidou por pouco tempo, acabou, né? Praticamente acabou com a planta. Nessa época, você precisa ter cuidados constantes. Colocada essa observação importante, vamos falar agora das plantas de frutos, ou seja, aquelas hortaliças cuja parte da planta nós normalmente aproveitamos são os frutos ou as flores, né? E que podem ser cultivadas agora no Brasil inteiro. Nós temos o caso das abobrinhas, a berinjela, como eu citei, chuchu, milho, maracujá e até algumas espécies das brássicas, como é o caso do repolho louco de verão, do brócolis coliseu, no caso das couve-flor também, que seja uma couve-flor variedade de verão. Vai estar especificado, como eu falei, no pacotinho de sementes. São todas variedades que você pode estar plantando agora no Brasil inteiro. Como a gente observou, né? O clima é muito mais adverso, você vai ter que estar cuidando constantemente, pulverizando. Mesmo que sejam defensivos orgânicos, são intervenções que você precisa estar fazendo para conseguir colher. Então a nossa opção aqui é deixar os canteiros descansarem, tá? Nessa limpeza que foi feita, eles já foi colocada a cobertura, então eles estão aqui em descanso. Assim que possível, a gente vai soltar a terra um pouco, né, para que ela descompacte, aplicar adubação orgânica, que é o esterco de gado que a gente gosta de aplicar, ou esterco de galinha. Alguém aqui quis participar do vídeo, né? Só sossegou assim. Então vamos lá, vamos seguindo. As abóboras, por exemplo, aquelas abóboras secas que a gente pode depois até armazenar elas por um bom período, essas só podem estar sendo plantadas agora nas regiões mais quentes, né? Centro-oeste, norte, nordeste, locais aonde lá, quando chegar o inverno, não vai ter risco de geada. Isso porque o ciclo dela é bem longo, né? Então se a gente semear agora, aqui no sul, onde há risco de geada, quando chegar lá na frente a fase da colheita, às vezes pode cair uma geada em cima antes da gente conseguir colher. Então a gente perde a produção, né? Por isso essa especificação. E algumas outras plantas só podem ser plantadas nas regiões de clima um pouco mais ameno, né? Como é o caso aqui do nosso lado, o mamão, a pimenta, né? As pimentas, o jiló. Essas plantas já exigem um clima um pouquinho mais fresco para estar sendo plantadas. Meu. Não. Esse não pode pegar. E sempre lembrando que a gente planeja esse calendário todo pensando na semeadura, no momento de colocar a semente na terra. Ou seja, agora em janeiro, essas plantas que a gente mencionou, você pode pegar a semente e colocar na terra. Agora, passando para as hortaliças de raízes, né? Aí sim nós temos boas opções para plantar agora em janeiro no Brasil inteiro, né? Duas delas, como a batata doce e a cúrcuma, ou açafrão da terra,
Independe de variedade, não tem essa separação de planta de verão, planta de inverno. Você pode plantar no Brasil inteiro, praticamente o ano todo, né? Mas no calendário a gente especifica quais são as datas. Varia um pouco só a questão de períodos de chuva, por causa de incidência de fungos, que em alguns locais, em alguns momentos não planta, mas nesse mês o Brasil inteiro pode plantar. A batata doce, inclusive, é uma planta muito interessante que a gente sempre tem ela na nossa horta, um canteirinho reservado para ela. É uma raiz muito nutritiva, um carboidrato complexo que nutre nosso corpo, promove a saúde e é uma planta de subsistência, superexistência, ou seja, num momento de crise, de necessidade, se você não tiver o seu arroz todo dia para comer, tendo um canteirinho de batata doce na horta, fome você não passa. Aliás, fome a família inteira não passa, né? Então, é sempre interessante nós termos lá um espaço para batata doce. Inclusive, peguei aqui uma rama para mostrar para vocês que a reprodução dela é feita da própria rama. Então, você pega um pedaço da rama que tem ali umas 3, 4 folhas assim, ó, enterra isso daqui, é uma muda, tá? Dependendo da variedade de batata, o pé vai produzir apenas aqui, embaixo de onde você plantou, nesse local. E dependendo da variedade da batata doce, que é o caso dessa que a gente tem aqui, ela vai caminhando. Aonde ela crava uma raizinha aqui no chão, forma uma nova batata, tá? Então, mas independente da espécie, se for essa que vai caminhando e se multiplicando sozinha, a gente nem replanta, o nosso pé se planta sozinho. Agora, se você tem aquela variedade que só dá as batatas localizadas, então você colheu, pega uma raminha e torna a plantar em outro local, para você sempre garantir aí a sua produção, tá bom? E além da batata doce da cúrcuma, pode ser plantado no Brasil inteiro as cenouras e as beterrabas. Só que essas duas, aí sim você precisa estar atento para escolher lá uma semente que especifique que seja, no caso delas não costuma estar escrito assim de verão no pacote, mas você vai ver atrás a época de plantio. Cenouras como a variedade Brasília, por exemplo, é uma variedade boa de plantar agora no verão. As beterrabas eu não lembro de cabeça, mas é só olhar atrás do pacotinho que vocês, quando forem adquirir a semente, né, vão poder comprar uma que seja boa para ser semeada agora nesse momento de calor. Como eu comentei no início do vídeo, todas essas informações sobre o que plantar em janeiro estão organizadas no nosso calendário de plantio, tá? Que não é só para o mês de janeiro, nós temos ele preparado para o ano todo, todos os meses do ano. Tem uma parte também que é exclusiva para frutíferas e no final também tem lá um mapa para você fazer o planejamento da sua horta, tá? Ele é um produto digital, ou seja, você adquirindo, né? Quem tiver interesse em adquirir, nós comercializamos através da Hotmart. É um preço bem acessível e você vai receber, vai poder baixar ele em PDF, imprimir ou usar no celular, como você preferir. Eu recomendo imprimir porque você consegue, né, consultar mais fácil, levar junto para a horta, fazer as suas anotações ali. Fica muito mais flexível. E é interessante você saber o que vem pela frente, o que você vai poder plantar nos meses seguintes, porque você vai poder planejar. O seu espaço, ele é finito, ele é limitado, você tem aquele espaço ali e deu. O exemplo que eu dei antes, por exemplo, da batata doce. Se eu plantar um canteiro de batata doce, eu tenho que saber que por no mínimo 4 meses, 5 meses, dependendo da variedade da batata doce, aquele canteiro vai estar ocupado por ela e eu não vou poder plantar outra planta naquele espaço, né? Então, saber o que eu vou poder plantar nos meses seguintes me ajuda nesse sentido, né? A me planejar, tanto na distribuição do espaço que eu tenho, como para conseguir mudas, adquirir sementes que eu ainda não tenho, né? Você vai planejando com antecedência e se organizando para que você possa ter a sua horta produtiva ao longo de todo o ano. Quem tiver interesse em adquirir, o link fica no primeiro comentário fixado, fica também na descrição. E a gente deixa também na descrição uma versão gratuita para que vocês possam conhecer o material, que é apenas do calendário desse mês, especificamente só de janeiro. Inclusive no calendário desse ano nós fizemos uma atualização e acrescentamos também as tarefas da horta, ou seja, quais são as tarefas que nós temos que fazer nesse mês de janeiro na horta para poder ficar dentro do que é necessário, né?
Uma delas, a gente tem que estar muito atento à irrigação, por causa do calor, então irrigação provavelmente 2 vezes no dia, na maioria dos locais, com exceção daqueles que estão sofrendo com as chuvas. E esses que estão sofrendo com as chuvas precisam estar muito em cima de olho no surgimento dos fungos, porque o combate dos fungos precisa ser feito tão logo você veja os primeiros sinais aparecendo nas folhas. Quem quiser mais informações sobre fungos, vamos deixar no card final um vídeo especificamente sobre isso. E outra tarefa essencial à horta de janeiro é a preparação dos canteiros, né? Ou seja, a adubação dos canteiros mesmo, aquela adubação orgânica mais consistente que a gente vai fazer aí 2 vezes geralmente no ano, nesse momento agora e outro lá na saída do inverno para a entrada da primavera. Então são momentos em que nós vamos aportar, seja compostagem ou esterco, né, curtido, a adubação orgânica em geral, aquela adubação mais consistente, é nesse momento que a gente vai fazer, preparar os canteiros, mesmo que você não vá plantar agora, mesmo que você vá plantar para frente, né, você já prepara agora esses canteiros, coloca uma cobertura e deixa ali os micro-organismos do solo irem processando esse material, porque a gente sempre tem que lembrar que as plantas não vão consumir lá o esterco que eu coloquei. O que as raízes das plantas vão absorver são as substâncias que os micro-organismos processaram desse esterco e liberam para elas. Então tem um tempo entre a gente colocar o esterco e a planta se nutrir dele, tá? Então, bem importante a gente estar fazendo agora essa preparação do solo. Meio que junto, lógico, a gente já faz o planejamento pelo menos dos 2 próximos meses. Ou seja, o que nós vamos plantar em fevereiro, o que nós vamos plantar em março. A gente já vai organizando, nesse canteiro eu vou plantar isso, naquele aquilo, né? Fazendo essa organização. E são essas as principais tarefas que a gente não pode deixar de estar executando na horta agora em janeiro. Para quem ainda não tiver instalado, também a colocação de sombrites, né? Se vocês estiverem cultivando plantas sensíveis ao calor. E aproveitando, se vocês tiverem, quem tiver curiosidade, a gente sempre deixa na descrição o link desse aspersor que a gente usa, porque a gente comprou online pelo Mercado Livre. É super barato e muito eficiente, por isso a gente sempre recomenda para vocês. Agora tirei o microfone para a Lívia poder participar e para o Bruno também poder falar com vocês. Bora lá, pessoal, começar a temporada de 2026 de plantio. Apesar de a gente estar no verão, mas ainda dá para plantar algumas coisas, né, amor? Sim, com certeza. Como a gente viu aí no vídeo, né? Tem opções. Se vocês ainda não plantaram, vejam o que dá para plantar ou façam um trabalho de preparação. Esse ano é mais o que a gente está fazendo, né? Até porque nós estamos com a bebê pequena, então isso também toma bastante do nosso tempo, entreter ela, né? Mas a gente vai se virando e vai produzindo e vai plantando do jeito que dá, né? Você gostou do vídeo, já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e a gente se encontra aí no próximo vídeo. A gente espera vocês por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau, Lívia. Tchau. A Lívia aprendeu a dar tchau agora. Tchau, 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 tchau.